Nós somos mamíferos. Mamíferos vivem em bando. Em bando a gente se ajuda, em bando a gente se protege, em bando a gente se alimenta, em bando a gente se defende. Estar fora do bando pode ser muito ameaçador. Às vezes a pessoa não tem essa resiliência, ela não consegue dar conta ela até tenta, ela quer fazer um caminho diferente, mas ela acaba às vezes desistindo quando ela vê que ela vai ter que ir contra o bando, contra a cultura do bando, contra as crenças do bando, contra tudo que foi ensinado no bando. Para fazer o que ela quer, ela vai ter que ir contra isso. Ou ela tem uma resiliência, uma força, ela consegue, ou não, ela é capaz de desistir do caminho dela para poder fazer parte do bando. E na realidade, todos nós fazemos isso numa dada proporção, porque essa necessidade do pertencimento é tão grande que a gente instintivamente se percebe que corre o risco de não pertencer, a gente deixa de fazer. E aí a gente deixa de ser a gente mesmo. E acho que é importante colocar aqui que isso tudo acontece de forma muito inconsciente. Não é o adulto que faz isso, é a criança, é quando nós somos crianças. Nós nos conectamos a esses conteúdos todos, tanto conteúdo transgeracional, as questões emocionais de pai, de mãe que não foram resolvidas. Inconscientemente a criança está lá querendo resolver para o pai, querendo resolver para a mãe. Então, quando a gente fica adulto, a gente quer uma coisa e essa nossa criança, interior, ela ainda está lá, presa nessas coisas. Por isso que a gente precisa, para você conseguir ter a sua individualidade de forma segura, tem que conseguir acolher essa criança, dar segurança para ela, proteção, porque a criança desenvolve uma forma de ser para pertencer naquela família e ali vai se sentir protegida, vai se sentir fazendo parte. E quando você quer fazer, uma vez adulto quer fazer algo diferente, é como se essa criança falasse: e agora? Se eu fizer isso aqui, eu deixo de pertencer. Então, a gente tem que conseguir ir trabalhando nessas dimensões, no transgeracional, no gestacional e depois no biográfico, e que é quando a gente acolhe essa criança. E agora, como adulto, só eu posso dar conta dessas questões. Não tem mais ninguém. Então, é muito comum a gente receber em terapia pessoas se queixando de questões como, por exemplo, relacionamentos que ela deposita no outro a responsabilidade por resolver as suas questões. E não é o outro, não é o namorado, não é o marido, não são os pais, não são os amigos, ninguém mais pode fazer isso. E quando você, eu sou infeliz porque o outro me deixou, eu tô mal porque o outro isso, porque o outro fez isso. Então, quando você está vivendo situações que não te faz bem, que te traz sofrimento, a primeira coisa que as pessoas pensam às vezes é: a culpa é do outro. Para e pensa o que é que está levando você a viver isso. Tem que olhar para você primeiro. A gente tem que entender o que está levando a pessoa a viver essa situação. E a hora que a pessoa faz isso, ela consegue identificar de onde ela pode estar copiando esse tipo de comportamento, o que ela está colocando como responsabilidade para o outro resolver e que não vai resolver, e olhar para si e começar a cuidar, como eu digo, dos seus 50% dessa relação. Aí sim ela tem chances de mudar isso. Olhar para você, entender o seu comportamento, como você age, para poder fazer diferente. Então, como fazer para a gente desenvolver uma individualidade saudável, é isso que eu chamo de ser nós mesmos, poder ter a nossa individualidade, poder fazer aquilo que a gente quer, ter com segurança, com tranquilidade, se sentindo potente para isso. Então tem todo esse caminho, é por isso que fala, mas e se eu trabalhar só na biografia ajuda? Ajuda, vai ajudar em algumas questões, mas às vezes as questões que estão ligadas às questões transgeracionais, se elas não forem resolvidas, se a gente não chegar lá no imprint da questão, na origem da questão, não muda. Então, por quê?
Porque na realidade, quando eu falo que a gente herda essas sensações todas, seja do transgeracional, do gestacional, e isso vai implicar na nossa biografia, acontece que essas sensações ficam registradas no sistema nervoso, a nossa memória celular, no sistema nervoso. E se a gente não chegar lá na origem, não descongelar essas memórias que estão registradas, não muda o comportamento. Então, o que a gente busca com essa terapia é isso, é ir na origem das questões, trabalhar lá, descongelar essas memórias, muitas vezes traumáticas, para que a pessoa possa se liberar disso e aí ter mais leveza na vida. Então,